Eu jamais imaginei que um dia eu pudesse concordar com o Demetrio Magnoli, mas nesse vídeo ele surpreendeu a todos e detonou o mequetrefe capiroto Bolsonaro e o filhote da milícia, o Dudu Bananinha. Vamos ao vídeo. Mas a parte correta, importante e necessária é a identificação de um crime que me parece óbvio. O Joel trata no condicional, mas me parece óbvio. Há uma sociedade entre Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Sim. Essa sociedade é uma sociedade familiar, é uma sociedade ideológica, é uma sociedade partidária e é uma sociedade financeira, porque... ele mandou 2 milhões para esse safado lá nos Estados Unidos. Com certeza é uma associação criminosa, né? Não é uma sociedade só. Jair Bolsonaro declarou que está financiando com os tais 2 milhões a aventura de Eduardo nos Estados Unidos. E essa sociedade, declaradamente, explicitamente, pela boca de Eduardo Bolsonaro, visava fazer com que o governo dos Estados Unidos pressionasse a justiça brasileira a interromper o processo, ou pressionasse o Brasil a interromper o processo. Ou seja, é uma conspiração internacional com um Estado estrangeiro para subordinar a justiça brasileira à vontade desse Estado estrangeiro e dos Bolsonaro. Isso é um crime óbvio. É um crime que mereceria prisão preventiva, não só de Jair Bolsonaro, como de Eduardo Bolsonaro. O Supremo foi moderado nas medidas cautelares que adotou. Foi moderado, porque é um crime que pode ainda levar, antes do final do processo, se ele prossegue a um pedido de prisão preventiva. Foi moderado, foi cauteloso mesmo. Já era prisão preventiva. Toda vez que o réu interfere diretamente no processo legal ou na instrução do processo ou durante a instrução do processo, o réu tem que ser preso preventivamente para não interferir no curso normal da investigação. Bolsonaro interferiu, tentou influenciar o juiz, tentou subornar o juiz e colocou o filho para ir pedir sanções contra o juiz que está julgando o seu processo. Isso aí é prisão preventiva. Eu não sei por que o Xandão ainda não prendeu preventivamente e definitivamente o mequetrefe capiroto e também o filhote da milícia lá, o Dudu Bananinha. Porque eles estão interferindo diretamente, eles estão tentando mudar todo o cenário da investigação, mudar toda a relação normal da Polícia Federal com o STF, com tudo. Todas as investigações eles estão tentando interferir, além de ameaçar o juiz, impor sanções contra o próprio juiz que vai decidir o caso dele e do pai dele, né? Então isso aí é um absurdo, deveria ser prisão preventiva, porque está interferindo diretamente no curso normal das investigações. Vamos lá. Esse é o ponto. E jamais o Supremo deveria ter colocado o risco de fuga, porque esse é o álibi que Bolsonaro já começou a utilizar e que os seus advogados vão começar a utilizar, porque risco de fuga não é uma teoria que alguém faz, tem a ver com atos do réu, atos novos do réu. Na verdade, já tiraram o passaporte de Bolsonaro lá atrás. Foi a medida cautelar contra o risco de fuga que já existia e que não mudou. O que mudou é um crime seríssimo contra a soberania brasileira e contra o sistema judicial no Brasil. E você lembra dele? Esse aí é o Tacla Duran. E agora, até que enfim, a Polícia Federal está ouvindo as revelações bombásticas do Tacla Duran contra o TRF4, contra a Lava Jato, contra esses criminosos que são Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e a equipe. E a quadrilha, né? Vamos ao vídeo aqui do Tacla Duran, que fez um depoimento. Até que enfim, a Polícia Federal está ouvindo o Tacla Duran. Vamos ver. E não é que o Tacla Duran entregou mais um? O homem prestou novo depoimento à justiça que finalmente resolveu ouvir o que ele tem a dizer. E olha, ele tem muita coisa para contar, viu? Uma delas eu vou contar nesse vídeo aqui. Já me segue se não seguiu ainda e já curte para não esquecer depois. É só engajar comigo e tá tudo certo. Vambora! Bom, relembrando rapidinho quem é o Tacla Duran. Ele era advogado da Odebrecht, investigado na Lava Jato, passou 5 anos tentando denunciar o Moro, o Dallagnol e toda a turma de procuradores, mas nenhum órgão judicial
Judicial aceitou sequer ouvir as denúncias dele. Ele fez essas acusações até no Congresso Nacional e mesmo assim a Justiça ignorou esse tempo todo. Só que agora o juiz da Lava Jato mudou, né? Não é mais a turma do Moro que comanda, e aí a gente entendeu por que ele nunca foi ouvido. Porque o homem entregou várias coisas e disse que são provas do que ele está acusando. Agora o Tacla Duran prestou um novo depoimento ao juiz Eduardo Apio. E quem ele entregou dessa vez? O cara que seria o cérebro do esquema de corrupção da Lava Jato. Segundo a denúncia do Tacla Duran, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima era o cabeça real da operação, embora o Dallagnol, como era o chefe, tenha ficado com a fama. Ele disse que tinha um esquema que era mais ou menos o seguinte: o procurador cobrava propina para não processar os doleiros, deu até o nome de um doleiro chinês naturalizado brasileiro que teria pago para não ser processado. De fato, não foi mesmo. O Tacla Duran denunciou que esse procurador, o Carlos Fernando, recebeu pelo menos R$500 mil nesse esquema protegendo os doleiros. O próprio Tacla Duran chegou a entregar um número de conta bancária que, segundo ele, a conta que teria movimentado essa grana de propina. E aí, como o Carlos Fernando não tem foro privilegiado, o juiz encaminhou a denúncia para a Polícia Federal de Curitiba, que vai abrir uma investigação. A denúncia anterior, como envolvia o Moro, o Dallagnol e eles têm foro privilegiado, essa denúncia foi enviada para o STF, que é o único órgão capaz de autorizar uma investigação contra um deputado ou um senador. Pelas denúncias, o esquema era mais ou menos o seguinte: os procuradores ganhavam para não processar os investigados, e quando já tinham processado, também tinha um arrego para o juiz para dar uma pena levinha. Olha, se isso for comprovado, tem potencial de anular todos os processos da Lava Jato, hein? Todos, a Lava Jato inteira. E aquela turma que passou anos posando de herói nacional anticorrupção, agora está só assistindo a casinha caindo, caindo, caindo. Se tudo isso aí for verdade, sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Eu também acho é pouco. Olha, tudo contra o Dallagnol, contra o Sérgio Moro, a gente tem que esperar que eles paguem, né? Tudo que for contra ele, a gente tem que apoiar, a gente tem que denunciar, tem que compartilhar. Gente, se vocês estão chegando aqui no vídeo, muita gente assiste o vídeo e não segue no canal, não clica em se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você também já foi inscrito, confere, porque o YouTube tem tirado algumas inscrições. Confere se você ainda é inscrito, acione o sininho e não deixe de curtir o vídeo, que isso impulsiona o vídeo. Ó, vamos lá, vamos combater o bolsonarismo, vamos combater o Sérgio Moro, o Dallagnol e toda essa canalhada suja que prejudicou o Brasil e que tenta dar golpe novamente. A gente não vai permitir, e só com a participação especial de vocês a gente consegue isso. Então vamos lá, não deixe de participar, hein?